Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E uma grande notícia que acabou saindo aí, e foi justamente o capa aí das principais revistas, é que os fiagros, né, ou seja, o mercado aí de fiagro, ele acabou mantendo a expansão, ou seja, continuou crescendo de forma que só no mês de agosto eles receberam um acréscimo de 3,5 mil investidores, né? Ou seja, é um mercado que vem crescendo bastante, né? Enquanto o mercado de fundos imobiliários vem crescendo, mas é interessante como esse setor, que é o Fiagro, né, que vai investir principalmente em CRA, em LCA, ou seja, vai investir principalmente financiando o agro, eles têm crescido, embora ainda sofra muito preconceito, porque ainda tem muitos investidores grandes de fundos imobiliários que não investem em fiagros, né? Por exemplo, o Primo Rico, por exemplo, o Bruno Perini, ou seja, tem vários investidores aí famosos que eles não gostam de investir no fiagro. Mas o interessante é por que está começando a se falar de novo em fiagro? Por que fiagro ficou um bom período aí abandonado devido à crise do Languiru que acometeu o VGIA, a CRI do Serpasa, que afetou o Betal 11, que é um fundo de galpões logísticos que aluga para o segmento do agro. Então, esse mercado do agro ficou meio de lado e os influenciadores já não estavam mais falando, até mesmo que investe. Então, por que estão voltando de novo a falar nos fiagros? Por causa justamente disso daqui, ó. O que aconteceu da semana passada para essa? O mercado ele vem apostando em uma alta da Selic de 0,25 na reunião do Copom que vai acontecer quarta-feira. Ou seja, existe uma previsão que provavelmente nós vamos ter a subida pela primeira vez dos juros dentro de 2 anos, ou seja, nós vamos entrar de novo em um ciclo de subida da Selic, né? E essa matéria saiu justamente no Poder 360, onde ele vai dizer que a maior parte do mercado já espera que o Banco Central eleve a Selic em 0,25 percentual na quarta-feira, dia 18 de setembro. De 12 agentes consultados pelo Poder 360, 10 apostaram no aumento da taxa básica de juros. Seria a primeira alta desde agosto de 2022, ou seja, em mais de 2 anos. Ou seja, a expectativa é que na quarta-feira, quando terminar a reunião, nós vamos ter uma Selic saindo no mínimo de 10,5 para 10,75. E quando a Selic ela sobe, existe um mercado que é beneficiado, que são justamente o mercado do fiagro. Por quê? O mercado do fiagro já vinha, por exemplo, vou utilizar como exemplo o VGIA, que é um dos mais famosos fiagros, tem uma grande base de investidores. Como nós podemos observar, ele já vinha se aproximando da sua cotação máxima, que é R$ 9,19. Ele continua pagando um dividend yield muito alto, de 14,58%, né? Nos últimos 12 meses, ele já está com a valorização de 0,11% e no mês atual ele vinha meio que andando de lado, certo? Então, como vocês podem observar, mesmo no atual cenário, ele segue muito bem, mesmo com a Selic que ela vinha dando de lado, né? Ele que tem uma cota patrimonial de R$ 9,60, você consegue comprar ele com um desconto de 6%, ele tem em caixa 21 milhões e olha o tamanho da base dele de cotista, 165.341, certo? Ou seja, são geralmente fundos que eles pagam muito. Por quê?
porque você investir no segmento do agro é um segmento muito arriscado, porque você vai lidar com variáveis da natureza, você vai lidar com variáveis estaduais, você vai lidar com os preços a níveis internacionais. Então, é um mercado muito arriscado. Então, geralmente, as taxas que são colocadas de juros para financiar o agro, geralmente elas são elevadas. Mas, ao mesmo tempo que elas são elevadas, elas não são. Por quê? Porque o segmento do agro, ele recebe muito financiamento do governo e muita isenção de imposto, o famoso Plano Safra, né? Que tem como objetivo reduzir a quantidade de imposto, a quantidade de taxa, para justamente o agro continuar competitivo, certo? Mas o que vai fazer agora um grande número de pessoas migrarem para os fiagros, migrarem para os fundos de papéis indexados ao CDI, certo? Então são dois mercados que se beneficiam: fundos de papéis indexados ao CDI e o mercado de fiagro se beneficia. O agro, por que ele se beneficia? Por que os fiagros eles se beneficiam? Porque geralmente os fiagros, ou seja, os CRA e as LCAs, mas principalmente os CRA, eles são todos indexados ao CDI, ou seja, eles não são indexados ao IPCA. Por exemplo, aqui esse CRA do VGIA 11, né? Ele tem uma taxa de CDI mais 4,7, ou seja, se nós tivermos uma taxa de juros de 10,75, que é o que se espera que aconteça na noite na quarta-feira, será 10,75 mais 4,7 que este CRA vai ter que ser pago. E isso não acontece somente com ele. Toda a carteira do Fiagro é geralmente indexada ao CDI, como vocês podem observar aqui. Então, geralmente os fiagros eles se endividam via CDI e com taxas bem elevadas. Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter um movimento de grande quantidade de investidores buscando os fiagros devido ao aumento da taxa Selic e uma grande quantidade de investidores migrando para os fundos de papéis indexados ao CDI, três famosos: VGIR11, que é o VGI, KNCR11 e HGCR11, são os mais famosos indexados ao CDI, ou seja, são fundos que geralmente se beneficiam num cenário de alta da Selic que provavelmente vai acontecer aí na quarta-feira, certo? Então, esse movimento que nós estamos observando de crescer de novo o número de investidores em Fiagro e a pauta Fiagro voltar de novo a circular é justamente por causa disso, porque os Fiagros eles se endividam via um CDI, ou seja, eles compram dívidas indexadas ao CDI. Qual é o setor que não vai se beneficiar nesse cenário? O setor que não vai se beneficiar nesse cenário são justamente os fundos de tijolo, porque fundo de tijolo ele acaba muito mais se endividando via IPCA. E o aumento da taxa Selic é justamente para desacelerar a inflação, certo? Então, espero que eu possa ter comentado aqui e tenho feito vocês compreender provavelmente o cenário que nós vamos ter aí na quarta-feira, quando sair a reunião do Copom, provavelmente subindo essa taxa Selic de 10,5 para 10,75. E claro que nós sempre precisamos deixar uma porta aberta, como nós estamos falando de futuro. Caso isso não venha a acontecer, o movimento vai fazer com que os fundos que investem no segmento do agro e os fundos de papéis indexados ao CDI continue ainda sendo beneficiado. Por quê? Porque existe uma expectativa no mundo de subida da inflação e quando a inflação sobe, só tem uma forma de desacelerar a inflação, que é subindo as taxas de juros, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo do canal. Você que não é seguidor do canal,
segue aí o nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida, também deixe sua opinião, né? Eu não sou o dono da verdade, estou aqui também para ouvir vocês e também para aprender com vocês, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.